Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. E o tema da aula de hoje são as variáveis e as constantes. E o que é uma variável? Variável é o meio pelo qual o VBA e qualquer outra linguagem de programação guarda informação diretamente na memória do computador. Então, toda variável, ou seja, todo nome de variável, vai estar associado a uma informação. E que tipo de informação que eu posso guardar? Eu posso guardar texto, data, número, valores lógicos, daqueles tipo sim, não, verdadeiro, falso. Posso guardar objetos? Vamos ver uma tabela aqui com mais detalhes. Os tipos básicos que todas as linguagens de programação praticamente têm, só varia um pouquinho a palavra-chave, são o tipo texto, que está associado à palavra-chave string. String significa encadeamento, né? Um encadeamento de caracteres. Então, sempre que eu precisar guardar um nome, um endereço, um texto de uma forma geral, inclusive nesse texto eu posso ter números e sinais de pontuação e outros símbolos, eu vou usar uma variável do tipo string, tá? Que é uma variável de texto. Quando eu precisar armazenar data, hora ou data e hora, eu vou usar uma variável do tipo date. Date é data em inglês. Quando eu precisar gravar um valor lógico, de lógica booleana, que é aquele sim, não, verdadeiro, falso, eu vou usar uma variável do tipo boolean. Quando eu precisar armazenar um objeto, e existem centenas e milhares de tipos de objeto, por exemplo, um documento de texto, uma planilha, um banco de dados, uma tabela, uma apresentação, uma célula dentro da tabela, um formulário, são todos objetos. Aí eu vou usar essa variável que é definido pela palavra-chave object. Quando eu não souber, ou quando eu tiver com muita preguiça, e nós nunca vamos utilizar o tipo de variável baseado na preguiça, obviamente, mas existe esse tipo variante. E o que é esse tipo variante? Ele é o coringa das variáveis. Tudo que eu não quero pensar para declarar, eu uso o tipo variante. Só que esse é um hábito muito ruim. O variante existe no Visual Basic for Applications como um facilitador. Como ele tende a ser uma linguagem amigável do usuário, e a declaração de variáveis, ela costuma ter assim as suas particularidades com relação ao tipo, o VBA criou esse tipo variant, mas ele só vai ser usado por nós em situações muito específicas e para as quais não há outro jeito de resolver sem o variante. E agora nós temos os tipos numéricos. Notem que existem dois tipos numéricos, basicamente, de variáveis. Os tipos inteiros, que não têm casa decimal, e os tipos de ponto flutuante, que têm casa decimal. Depois tem mais dois tipos lá, a moeda e o decimal, que na verdade são números inteiros disfarçados de decimais. No VBA, e não só no VBA, em qualquer linguagem de programação, os números que têm casas decimais, os de ponto flutuante, eles têm um problema de precisão que pode ser sério, tá? Dependendo do uso que a gente estiver fazendo. Então, sempre que você não precisar de casa decimal, não use número do tipo ponto flutuante, o single e o double. Use os números inteiros. E quais são os números inteiros ou tipos de números inteiros? Existe um número mais básico, que é o byte, e você só consegue representar números de 0 a 255, não consegue representar números negativos com ele. A próxima categoria de números inteiros é o tipo inteiro, integer, né? E ele consegue representar do número menos 32,768 até o número mais 32,767. Se você precisar de um número maior, você vai precisar do inteiro longo, né? Representado pela palavra-chave long, que vai de menos 2 bilhões e uns quebradinhos aí até mais 2 bilhões e uns quebradinhos. E se o long não resolver o seu problema, existe o número long, né, o inteiro, o longo duplo, que vai aí de quatrilhões, de menos quatrilhões até mais quatrilhões. Os números inteiros são números precisos, tá? Eles não têm erro. 1 mais 1 é igual a 2. Agora vamos falar um pouquinho dos números de ponto flutuante, os números com casas decimais. Esses números, eles foram criados por uma norma americana de programação
e eles precisam representar números assim de um espectro muito grande, desde números muito pequenininhos, 0,0000, um monte de zero na frente, até números muito grandes, né? 10 elevado à potência de 308, e na casa dos números decimais, 10 elevado à potência de menos 324. Nesse alcance aí, nesse range, né, de números tão grandes e tão diferentes que precisam ser representados, os números de ponto flutuante eles têm uma certa imprecisão, principalmente o número de precisão simples, que é o single. Ele tem, olha lá, a quantidade de dígitos que ele tem. Ele tem ali, por exemplo, 1,401.298, ou seja, ele tem 7 algarismos, são 6 algarismos mais confiáveis, e o 7º algarismo vai ter uma imprecisão. Então, sempre que você puder evitar, não use os números de ponto flutuante, use os outros números, ou os inteiros, ou a moeda decimal, que nós vamos ver abaixo, são suficientes para resolver os problemas. Agora, se você está trabalhando com medidas, alguma coisa mais científica, não vai ter jeito, você vai ter que entrar aqui no ponto flutuante. E sempre que possível, evite usar o tipo single, que é de precisão simples, e use sempre o tipo double, que é de precisão dupla. Aí, ao invés de 6 algarismos, ele vai ter 14 ou 15 algarismos, e aí você vai garantir uma precisão bem razoável, vai evitar erros. Depois nós temos aqui o tipo moeda, currency, que em inglês significa moeda. Ele tem um alcance muito grande aí, assim, veja que são valores grandes, tanto negativo como positivo, só que ele tem 4 casas decimais fixas. Se a gente comparar esse tipo moeda com o tipo longo-longo, nós vamos ver que é mais ou menos exatamente o mesmo número, só que no tipo longo ele é inteiro e no tipo moeda ele está fingindo aí que tem 4 casas decimais. Na verdade ele é um tipo longo-longo, portanto, um tipo de precisão absoluta, né? Um tipo inteiro. Só que, quando a gente vai trabalhar com dinheiro, não pode ter erro na soma, subtração, etc. Então, ele apresenta os últimos 4 dígitos como se fossem casas decimais. Tá? É um artifício para poder ter uma precisão quando a gente trabalhar com dinheiro. Então, vai trabalhar com valor monetário dinheiro, é esse o seu número, esse tipo que você vai usar. E, por último, tem um número muito grande, muito preciso, que é o tipo decimal, que são 28 algarismos, só que ele não usa a notação científica. Então, se você estiver trabalhando com um número dentro desse espectro, use o tipo decimal, tá bom? Vamos ver aqui algumas dicas. Como é que a gente escolhe o tipo de dado correto? Vamos lá ver? Primeiro, o aviso que eu já deixo aqui para vocês. O VBA... Vocês viram na aula anterior que eu não declarei variáveis. Quando eu fui falar sobre módulos, procedimentos e funções, que a gente calculava lá a área, o perímetro e o volume da esfera, etc. Eu não fiz nenhuma declaração de variável, de propósito, é claro, para a gente abordar variável nessa aula aqui. Então, o que o VBA faz? Como ele não sabe que tipo de variável é aquela, porque eu não declarei, ele vai atribuir o valor de variante para aquela variável. E o que é isso? Variante é um valor que ela pode ser qualquer coisa, pode ser texto, número, valor lógico, etc. Tá? Existem algumas situações que o uso de variante é obrigatório. Por exemplo, o número tipo decimal, que é o último dessa tabela aqui, ele não é, você não começa declarando ele como decimal, você começa declarando ele como variant e depois você converte ele para decimal, tá bom? Esse é um uso obrigatório do tipo variant. Outro tipo, o uso obrigatório do variant é quando a gente tem, por exemplo, uma pergunta ou um formulário que a gente faz e a gente não sabe que tipo de resposta o usuário vai dar e, de repente, essa resposta ela é diferente de algum caractere de texto ou número e tal que o tipo texto, por exemplo, não consegue abranger. Então, aí a gente usa o variant. Mas só nesses casos, tá bom? Em todos os outros casos, nós vamos usar o tipo certo. Uma dica com relação a números, tá? Se o seu número for para fazer conta, ele é um tipo numérico. Se ele for um dado que você não vai fazer conta, ele provavelmente é um dado cadastral. Por exemplo, o meu CPF, o meu RG, o CNPJ de uma empresa, o número da chave da nota fiscal, ela é totalmente numérico. Mas eu não vou fazer conta com o meu CPF, não vou somar, subtrair CPF.
tá certo? Esse é um dado cadastral. Todo tipo numérico cadastral nós vamos usar como se fosse um texto. Tá? Eu posso colocar algarismos numéricos arábicos, né, de 0 até 9, dentro do tipo texto. Tá? Só para dar um exemplo, a chave da nota fiscal aqui no Brasil ela tem 44 dígitos numéricos. O maior número que nós temos aqui na nossa tabela é o tipo decimal e ele suporta no máximo 28 dígitos. Então, como é que eu vou cadastrar a chave, o número da chave de uma nota fiscal? Usando o tipo texto, né, o tipo string. Representações monetárias é mais uma consideração com o número. E dinheiro em geral, por exemplo, você vai fazer uma rotina aí para calcular alguma coisa, um desconto, e o resultado final é um valor em dinheiro, ou então você está fazendo um programa para calcular o caixa interno aí da sua empresa, ou alguma coisa semelhante. É dinheiro, é moeda, obrigatoriamente você vai usar o tipo currency, né? Ou currency, conforme a pronúncia. Não vai usar os tipos de ponto flutuante, tá? Nem o single, nem o double. O single e o double, como eu falei, eles têm uma aplicação específica para coisas científicas, onde você vai trabalhar um erro, tá? Não use, se você trabalhar com dinheiro, o seu tipo de variável é currency, ok? Não use o single, mesmo que você estiver trabalhando com aplicações científicas. Coloquei um exemplo que era muito comum nos anos 80, 90, final dos anos 80, anos 90 todo, que às vezes você fazia um programa ou até uma planilha, aí você somava 1 mais 1, o resultado ao invés de ser 2 era 1,999999 ou 2,000001. Por quê? Porque o tipo ponto flutuante, pela característica como ele é concebido, ele arrasta erro, tá? Precisou usar tipo flutuante, não tem jeito, vai usar o double, evite o single a todo custo, tá? E mais uma dica, utilizar nos tipos numéricos, vou voltar lá para a tabela, veja que eu tenho 4 tipos de números inteiros, tem o byte, o integer, o long e o long. O byte, por exemplo, ele é suficiente para guardar um número de uma idade. Eu não conheço ninguém que tenha mais de 255 anos. Os dias do mês, que variam no máximo de 1 até 31, os meses do ano, que variam de 1 a 12, todos cabem nesse tipo byte. Agora o ano, por exemplo, nós estamos aqui no ano de 2025, não cabe no tipo byte, então eu vou ter que passar para o próximo. Qual que é o próximo? É o inteiro lá, o integer, né? Então, até 30 de menos, precisei usar número negativo inteiro ou o número maior que 255, obrigatoriamente eu tenho que pular para o integer. Então vem aquele pensamento tentador assim. E por que eu já não uso logo o maior tipo? Ao invés de usar o byte, por que eu já não uso o long? Cada tipo que você está vendo aí do inteiro e depois em relação ao ponto flutuante, o single, o double, eles usam metade da memória do anterior. Por exemplo, o byte ocupa 8 bits. O integer ocupa 2 bytes. O long ocupa o dobro do integer, 4 bytes. E o long, ele ocupa 8 bytes, que é o dobro do long. Tá? Para quem é um pouco mais leigo, isso a princípio não diz nada, tá? Mas isso é o quanto de memória que está sendo ocupado e o pior, quantos ciclos de clock de processamento você vai precisar para processar aquele número. Tá? Se você pega uma conta de divisão, que é uma conta que matematicamente dentro do computador ela é meio chata, ela consome alguns ciclos de clock, é muito mais rápido fazer com um tipo byte do que fazer com um tipo long. Então, gente, por favor, usem o tipo mínimo necessário, usem o tipo correto. Nunca usem o tipo variant. Só vão usar o variant em situações específicas que nós vamos ver ao longo do curso, tá bom? Use sempre o tipo certo. E as variáveis precisam ter um nome. E aqui eu quero fazer duas informações com vocês. As regras e as boas práticas. O VBA, ele só aceita nome de variável que começa com uma letra. Pode ser maiúscula, minúscula. Tá? E outra coisa que não está aqui na listagem, mas é importante ressaltar, o Linux, por exemplo, ele faz diferença entre letra maiúscula e minúscula. O VBA não faz. Se você escrever uma palavra com a primeira maiúscula e o resto minúsculo, ou tudo maiúsculo, para o VBA tanto faz, é exatamente o mesmo nome.
Tá? Para outras linguagens ou outros sistemas operacionais, isso pode mudar. Mas o nosso caso é, o VBA não faz diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá bom? Então, obrigatoriamente, o primeiro caractere do nome da nossa variável precisa ser uma letra. Posso usar letras, números, símbolos. Não posso utilizar espaço e nem esses símbolos que estão aqui na terceira informação. Aí, o arroba, o e-comercial, o cifrão e o jogo da velha, aí, o hashtag, nem o ponto final, nem o ponto de exclamação. Tá? O tamanho máximo que pode ter meu nome é 255 caracteres e já faço a observação. Se você usar uma variável com 255 caracteres, você vai acabar se perdendo no programa. E não podem ser utilizados das palavras reservadas e comandos do próprio VBA. Por exemplo, eu não posso chamar uma variável de DIN, de for, de next, porque essas palavras são comandos dentro do VBA. Tá? E os nomes não podem ser repetidos. Se eu já tenho uma variável que chama assim nome do cliente, eu não posso ter outra variável chamada nome do cliente. Ou, se eu tenho dentro do meu escopo como pública uma variável chamada nome do cliente, eu não posso ter uma variável local chamada nome do cliente. Ok? Então, essas são as regras. Agora vamos ver as boas práticas, para facilitar para a gente e evitar erros. Primeira coisa, não usa nome assim, var1, var2, var3, variável 1, variável 2, num1, num2, no3, número 1, número 2, número 3, nome 1, nome 2, nome 3, tá? Use nome que tenha alguma relação com o que você está usando. Se você vai usar uma variável para armazenar a data de nascimento, ou o resultado da operação, ou o nome do cliente, dá o nome de variável, não tenha preguiça, escreva data de nascimento, resultado da operação, nome do cliente, tá bom? Outra coisa que ajuda bastante na leitura, toda palavra do nome da sua variável, use a primeira letra maiúscula. Ó, data de nascimento só em minúsculas ou data de nascimento com as primeiras letras maiúsculas, é muito mais fácil ler a data que tem as primeiras letras maiúsculas. Outra prática importante, eu vou voltar lá para a tabelinha de tipos, é usar um prefixo para a gente saber que tipo é aquela variável? Como é que eu sei se ela é um texto, se ela é um número, se ela é uma data, se ela é um valor lógico? Aqui na nossa tabelinha eu faço uma sugestão de prefixos. Ó. O tipo string, prefixo str. O tipo date, string date. O tipo lógico, booleano, o prefixo bool. Tá? Objeto, obj. Variante, var. Byte, byt. Inteiro, int. Long, lng. Long, llg. Single, SNG, double, DBL, currency, cur, decimal, dec, tá? Depois, conforme nós vamos ver outros tipos de variáveis, na verdade, tipos de objetos, a gente pode usar esses prefixos também, tá? Então, olha lá, ao invés de eu escrever só sobrenome, se eu escrever str sobrenome, eu sei que a variável str sobrenome, além dela estar fazendo referência ao sobrenome de alguém, né, ou ao sobrenome em geral, ela é do tipo string, então eu sei que o sobrenome é um texto. Se eu tenho lá uma variável chamada idade, e eu não sei se ela é longa, se ela é inteira, se ela é ponto flutuante, mas eu escrevi lá um prefixo de 3 letras. BYT, idade. Então eu sei que a idade é um tipo byte. Tá? O dia ali, BYT dia, é um tipo byte. O mês, BYT mês, é tipo byte. Int, ano, eu sei que a minha variável ano é do tipo inteiro. Isso facilita demais e evita muito erro. Né? Agora, imagina que daqui a um tempo, daqui a uns 6 meses, você já escreveu um programa hoje de VBA, daqui a 6 meses o seu chefe chega para você e fala, coloca mais isso aqui, tira aquilo do programa, ficou muito bom tal. Aí você volta lá no seu programa, você não vai lembrar de mais nada que tem lá, e aí você vai bater os olhos nos nomes de variáveis e vai falar, nossa, o que quer dizer essa variável 1? Var1, var2, var3? Não faz sentido, né? Outra coisa importantíssima que faz parzinho com o tipo variant, né? Que é esse texto, essa palavra-chave, essa expressão chamada option explicit. Por padrão, o VBA não exige que você declare as variáveis. E se você não declarar as variáveis, todas as suas variáveis vão ser do tipo variant, ou seja, do tipo indefinido. E isso é péssimo para o programa. Tá?
Então, o VBA ele tem essa expressão que você vai declarar. A primeira coisa que você vai declarar no seu módulo é option explicit. O que isso faz? Ele obriga você a declarar as variáveis. E é só isso? É uma coisa chata? Não. Ele rastreia as suas variáveis. Então, se você declarar uma variável tipo texto e está usando ela numa função numérica, ele vai dar um erro e falar, você está usando o tipo errado. Tá? Se você errar numa digitação, por exemplo, vamos supor que você deu os nomes lá, var1, var2, var3, e na var3, ao invés de var3, você escreveu var34, que você bateu o dedo na tecla 3 e 4, o que vai acontecer? Essa var34 ela não existe. Tá? Se você tiver com o option explicit declarado, ele vai falar, opa, var34 não existe. Se você tiver com ele não declarado, ninguém vai te avisar que aconteceu um erro. E aí começam a acontecer os erros dentro do seu programa e você não vai ter condições de achar onde está esse erro. Tá bom? É praticamente obrigatório. Daqui para frente, tudo que a gente fizer, nós vamos declarar o option explicit e os nomes corretos, os tipos corretos das variáveis e usar aquelas regras do nome, tanto as obrigatórias como as de boas práticas. Então, como é que a gente faz a declaração da variável? A palavra-chave é a palavra dim, de dimension, né, de dimensionar, nome da variável, as em inglês quer dizer como, né, e o tipo da variável. Por exemplo, dim str nome as string. Então, o que eu estou falando? Que a variável str nome é do tipo string. Dim dbl total da soma as double, ou seja, a variável dbl total da soma é uma variável do tipo double. E agora, olha uma outra forma de declarar as variáveis. Tem uma vírgula lá depois do dim, estou vendo agora, ela está errada, ela não existe, tá? Então vamos ignorar. Eu vou declarar aqui, 1, 2, 3, 4 variáveis como string, strcpf, vírgula, dim, né? strcpf, vírgula, strrg, vírgula, strcnpj, vírgula, strcelular as string, ou seja, esses quatro nomes de variáveis são do tipo string. E, obviamente, não esquecer de declarar option explicit no cabeçalho do módulo. Tá? Nós vimos na aula passada o escopo das variáveis. Então, na aula anterior, a gente declarou aquelas 4 funções que calculavam o perímetro, área, superfície e volume da esfera a partir do raio como pública. E vai haver ocasiões em que nós não queremos que as coisas sejam públicas, nós queremos restringir. Aí nós vamos declarar como private, né, como privada, ou como não pública dentro do módulo. E por último, tem o tipo estático. Tá? O que é isso? Quando eu estou rodando uma função, por exemplo, eu chamei aquela função que calcula o perímetro. O VBA executa aquela função, usa as variáveis que tem lá, calcula e mata aquela função, encerra aquela função e destrói, apaga da memória todas as variáveis. A palavra-chave static, ela deixa o VBA fazer tudo isso, só que ela não deixa que o VBA apague uma variável do tipo estática, tá bom? Apesar dela ser local, o valor dela é conservado, é mantido. Nós vamos poder ver isso nos exercícios que nós vamos fazer. E agora, o que são constantes? Acho que a definição mais fácil de constante é que a constante é uma variável que não muda de valor, por isso que ela chama variável e não constante, né? Constantes são valores permanentes dentro do programa. Tá? Exemplos de constantes, ou quando eu utilizo a constante. Exemplo de constante que eu usei na aula passada, o valor de π, né, que é 3,1416, eu usei, é uma constante. O π não varia. E quando que eu devo usar o constante? Nas situações em que eu vou repetir um dado muitas vezes. Por exemplo, se eu usar o valor de π em N partes do meu programa, em várias partes do meu programa, não faz sentido eu ficar digitando o valor de π. Eu chamo uma constante de π e o programa sabe que aquela constante tem o valor de π. Tá bom? Quais as vantagens? Existe um negócio chamado controle concentrado. Eu vou definir uma vez só, no nosso exemplo, o valor do número π. Se eu cometer um erro de digitação, por exemplo,
esse valor do π vai ficar errado. Em algum momento eu vou ver que eu cometi o erro, tá? Eu vou fazer a conferência do cálculo e tal, eu vou ver que está errado esse valor, onde que está o erro? Aí eu vou ver e está na declaração do π, então eu digitei o número do π errado. Agora imagina que eu digitei mais de 60 vezes no meu programa, por causa das muitas fórmulas que eu tenho, o valor de π errado. Uns estão com o valor certo, uns estão com o valor errado. Como é que eu evito esse tipo de problema? Eu evito usando uma constante. Eu declaro a constante, pode ser uma constante pública, que vai ser declarada para todo o programa, todo mundo pode usar. Errei na digitação da constante pública, não tem problema. Vou lá e acerto uma vez só e está arrumado. Outra coisa que eu diria que é o fator principal para a gente usar constante, evitar erro de digitação. Vai usar uma mesma informação mais de uma vez? Usa constante, tá bom? Não pensa muito. E, por último, aumenta a clareza da escrita, tá? É muito mais fácil eu ler π do que ficar conferindo o número na minha programação, né? Eu dei o exemplo do π, mas vale para nome, vale para mensagem, vale para outros tipos numéricos, vale para valor lógico, vale para data e assim por diante, tá bom? E como é que a gente declara constante? Ao invés de eu usar a palavra-chave DIN, de dado, I de igreja, M de Maria, eu vou usar a palavra-chave const, tá? Depois o resto é parecido. Então, por exemplo, const, nome da constante, as, o tipo da constante, e aí vem a diferença. Igual a alguma coisa, a um valor fixo. Por exemplo, const dblp as double igual a 3.141592.654. Então, eu estou declarando aqui uma constante de nome dblp, ela é do tipo duplo, double, né? É o ponto flutuante de precisão dupla, e o valor dela. Se eu tentar atribuir outro valor a essa constante no correr do programa, o programa fala, meu amigo, aqui nós temos um erro, isso aqui é uma constante, não é uma variável. Então, além de tudo, a constante nos dá essa segurança que ela vai manter o mesmo valor no correr do programa. Uma outra declaração que eu fiz aqui, const cur, taxa de desconto as currency igual a 0,15, né? Seria 15%. Aí. Então, estou definindo aí uma constante de taxa de desconto como 15%. Né? E a mesma coisa com relação ao escopo. Eu posso colocar a palavra public na frente de const e essa constante passa a ser uma constante pública. Por exemplo, o valor de π. Public const dblp as double igual a 3.141592.654. Aí, como é que eu faço isso? Por que eu uso isso? Eu começo a organizar o meu programa. Quando os programas e VBA começam a ficar meio grandes, né, com muito texto, a gente acaba se perdendo. Então, o que eu faço? Eu crio um módulo lá das minhas constantes matemáticas. E ali eu só coloco constante matemática. Eu crio um módulo com outras coisas, por exemplo, com dados cadastrais. Eu crio um módulo principal, que é aquele que vai chamando todas essas funções e procedimentos que vão ser auxiliares. E assim eu vou organizando meu programa, vou evitando erros, vou facilitando a leitura. Tá bom? Então, para aprender, a gente tem que exercitar. Vamos lá para a nossa tela de código e vamos fazer os exercícios propostos. Que exercício? Imagina que eu tenho uma situação de cadastro e eu quero o nome completo, endereço, número, complemento, bairro, cidade, o F, que é o estado, CEP, RG, CPF, celular e e-mail. Que tipo de variável eu uso? E se eu fosse fazer uma movimentação de caixa com a descrição, data, hora, o valor e o tipo, se é receita e despesa? Que variável que eu usaria? E se eu fosse fazer uma coleta de dados aí, por exemplo, data e hora, latitude, longitude, a temperatura e o percentual de umidade? Que tipo de variável eu usaria? E para medidas astronômicas? Né? Poderia ser matemática. Estamos aqui na tela de código do VBE, Visual Basic Editor. Então vamos lá. Primeiro exercício. Declarar aquelas variáveis cadastrais, né? Que era nome, endereço, número, complemento, bairro, cidade, CPF, celular e e-mail. Gente, nós temos aqui, todos os tipos aqui são de texto, mas você fala assim, o número do celular é numérico, né? Mas como eu expliquei anteriormente, ele é um dado cadastral, eu não vou ficar somando, subtraindo, multiplicando o número de celular,
não é verdade? E qual que é o grande problema de eu declarar um dado cadastral como um dado numérico? Se eu começo com um zero, se o zero está à esquerda, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, o cara é um zero à esquerda. O zero à esquerda, na matemática, não é nada. Quando eu gravo como texto, o zero à esquerda é um texto, ele é um dígito qualquer, um caractere qualquer. Como eu gravo como número, ele é uma representação numérica. Então, o que o Visual Basic vai fazer? A primeira coisa que o Visual Basic vai fazer, quando eu trato algo como numérico, é apagar os zeros à esquerda. Então, se eu tenho, por exemplo, um CPF que começa assim, 003, o que o Visual Basic vai fazer? Ele vai apagar os dois primeiros zeros à esquerda, porque zero à esquerda para número não é nada, para cadastro sim. Né? Para texto, sim, mas para número, não. Então, todos esses dados aqui, nome, endereço, número, complemento, bairro, cidade, CPF, celular e e-mail, são do tipo string, tá? Do tipo texto. Primeira coisa que a gente vai fazer é aquela declaração que nos obriga a declarar as variáveis, que é o option explicit. Ok? Então, olha lá, ele aceita, ficou em azulzinho aqui, quer dizer que está tudo certo. Existe o VBA reconhece essa expressão. Então, aí nós vamos fazer a nossa declaração. Eu vou fazer aqui no cabeçalho do módulo mesmo, que é um exercício de declaração. Tá? Então, é DIN. E aí, os nomes e tipos de variáveis. Eu vou usar o prefixo de string, que era o str. Tem que dar um espaço aqui. str nome. Então, a variável str nome, eu sei que é do tipo string. Qual que é a outra que é do tipo string? O endereço. Então, str endereço. O que mais? O número da rua que você está, ou da avenida, não é um dado numérico, tá? É um dado cadastral. Então, ele é do tipo texto, é do tipo string, str número. Depois o complemento, str complemento. Depois o bairro, str bairro, porque tudo aqui é texto, tá? Depois a cidade, str cidade. Depois o estado, a UF, str UF. Depois o CEP, o CEP é número. Não, o CEP é um dado cadastral, então ele também vai entrar como texto. O meu CEP aqui é 0501200. Se eu digitar 050, já o primeiro zero ele já vai apagar, então eu tenho que gravar como texto, tá bom? Aí o que eles são? String, ó. Vê que o próprio VBA já vai procurar o nome que você começou a digitar. Então ele reconhece. Então todas essas variáveis, str nome, str endereço, str número, str complemento, bairro, são do tipo string, são textos. Quando alguma desses nomes aqui aparecer no meio do nosso programa, como eu sei que ele começa com str, eu já vou identificar que é texto. É muito fácil, né? Bom, aí o segundo exercício que eu propus é a gente declarar variáveis para um lançamento de caixa aqui. Então tem que ter a descrição, o valor e se isso é uma entrada ou saída. Para descrição, é texto, não tem nem o que pensar, né? Então, str descrição. Notem que eu estou usando aqui, apesar de estar usando a palavra em português descrição, eu não estou colocando nem o C cedilha e nem o acento, aqui o tio. Tá? Isso é um hábito antigo. Na época do DOS, a gente não podia usar caracteres da língua portuguesa, era sempre da língua inglesa. E vocês vão encontrar aí programadores aí mais antigos, né? Não velhos, né? Antigos, têm mais experiência. A gente não usa esse tipo de caractere acentuado, porque eles podem dar problema dependendo de onde eles estão no programa, tá bom? Então vamos usar essa convenção. Nós não vamos usar cedilha, acentuação, nenhum caractere que é exclusivo de língua portuguesa ou francês e tal, que tenha acento. Tá? A língua inglesa não tem acento, então nós vamos utilizar sempre sem os acentos. Ó. Você já viu que aqui eu mesmo já digitei, por exemplo, endereço sem o cedilha, o número sem o acento no U aqui, tá? Isso é proposital, não é um erro. Bom? Então, o primeiro tipo aqui do nosso lançamento de caixa, que é a descrição do lançamento, ela é um texto. Então, string. O segundo tipo, que é o valor, é um valor monetário. Qual que era o tipo do valor monetário mesmo? Era o currency, né? A moeda. Então, é o valor as currency. Ó, veja que mais uma vez o próprio VBA já identificou o tipo
Então nós não cometemos nenhum erro de digitação, nada, está tudo tranquilo. E por último, eu pedi para a gente dizer se isso é entrada e saída. E agora? Como é que a gente declara isso? É do tipo lógico, é do tipo booleano. Bool, entrada, saída. Tá? As boolean. Por que eu declarei... Opa, tá vendo que já tem um erro de digitação lá. Insert. As boolean. Pronto, ele também já achou o boolean. Por que boolean? Porque eu vou fazer uma convenção. Se for, aí eu vou pôr um comentário aqui, depois eu vou ensinar como é que faz. Eu vou usar a aspa simples, que na verdade é o asterisco, e vou escrever aqui a convenção que eu estou utilizando. Se for true, então é saída, é negativo. Saída barra negativo. Se for false, né? Ele é entrada de dinheiro ou é um sinal positivo. Tá bom? Então, aí está um exemplo de como é que eu uso o tipo booleano, o tipo lógico, que só admite duas possibilidades. Ou é isso ou é aquilo. Tá? Vejam que aqui, depois do meu asterisco ou aspa simples, ficou tudo verde. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de comentário. Depois, nas boas práticas, a gente vai aprender a usar isso bem. Tem outras boas práticas que são importantes. E já que já falamos do comentário, já fica a dica aqui do comentário. Use comentário à torta e à direita aqui, esclareça tudo o que você está fazendo no seu programa. Aqui está declarado, nós fizemos essa convenção de usar o prefixo, dar o nome direitinho, então talvez aqui eu não precise usar comentário, tá? Mas é sempre legal você usar comentários. Por exemplo, eu posso fazer um comentário aqui em cima do option explicit, tá? Obrigar o VBA a cobrar a declaração de variáveis. É isso que o option explicit faz. Ele obriga o VBA a me cobrar a declaração de variáveis. Então, por que eu declarei option explicit? Por que eu pus esse código aqui? Com essa finalidade, tá? Então, é para isso que servem os comentários. Depois nós vamos ver mais para frente. Aqui eu só coloquei o comentário, porque aqui eu tenho duas possibilidades. Ou é verdadeiro ou é falso. Se for verdadeiro, eu estou convencionando que é a saída. E se for falso, eu estou convencionando que é a entrada. Tá bom? E o terceiro exercício era para declarar constantes astronômicas. Tá? Por que eu peguei essas constantes astronômicas? Porque, literalmente, tem valores astronômicos, valores muito grandes. Tá? Eu vou pegar aqui, eu vou deixar comentado o valor de uma UA, de uma unidade astronômica, e de um ano-luz. Tá? Então, uma unidade astronômica tem tudo isso aí de metros, e um ano-luz tem mais ainda de metros. Tá? Unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, dá mais ou menos 150 milhões de quilômetros, é uma média. Só que o valor dela exato, convencionado, é esse aqui. E o ano-luz dá 4,46 trilhões de quilômetros, é a distância que a luz percorre em um ano. E esse aqui é o valor inteiro dele. Como é que eu declaro esses dois números aqui? Que tipo de variável eles são? Se a gente voltar lá na nossa tabelinha, a gente tem o tipo long e o tipo long. O tipo long, se eu não me engano, ele vem até aqui, ó, ele viria até aqui, ele é do tipo, seria 2 bilhões, alguma coisa assim, né? E o tipo long tem o dobro de dígitos significativos. Então, se esse aqui tem 10 dígitos significativos, o long vai ter 20 dígitos significativos. Então, eu tenho duas opções. Ou eu declaro como o long, se for número inteiro, ou, se 4 decimais forem suficientes para resolver o meu problema, eu posso declarar como currency, que também tem uma quantidade enorme de números e é um número exato. Tá? Veja aqui, como eu estou usando metros, eu não tenho números decimais. Se eu não tenho números decimais, eu vou partir para uma declaração de números inteiros. Tá bom? Então, eu vou usar o long. Então, din LLG, que era o prefixo que a gente usou para long, unidade astronômica é igual a 149
397, 870 e 700 metros, tá? Então, uma unidade astronômica vale isso. Tá? Opa, esquecemos de dizer o tipo, colocamos, fiz tudo errado aqui. Né? Na verdade, ela é um tipo long, ó, tá vendo? O próprio Visual Basic já coloca pra gente. E aqui tem mais uma pegadinha. Tanto a unidade astronômica como o ano-luz, na verdade, elas não variam, elas são constantes. Então, nós não vamos declarar uma variável, nós vamos declarar uma constante, tá bom? Calma, meu filho, tá? Então, quando a gente declara constante, é const, o nome da constante, as, o tipo da constante igual o valor da constante. Agora deu tudo certo. Agora eu vou declarar o ano-luz também como constante e não variável. Vamos ver se o inteiro longo é suficiente para ano-luz. As long igual a... Aqui eu vou copiar e colar. Ele vai dar um errinho, mas eu vou copiar e colar. Tá? Importante quando a gente estiver usando números no VBA, em qualquer linguagem de programação, o ponto é separador de decimal, lembra? E para nós aqui é separador de milhar, né? A cada 3 números eu coloco um ponto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar todos esses pontinhos aqui, senão ele vai achar que eu tenho um monte de separador de decimal. Tá? Tá vendo como ele ainda colocou esse ponto aqui? Só que ele usou notação científica e não é isso que eu quero. Ô, VBA, você está pisando na bola comigo, hein? Ó, então, vamos voltar aqui. Se eu estou usando o tipo long, ele não pode reduzir isso para notação científica. Mas ele está reduzindo para tirar esses 2 zeros à direita aqui. Vamos ver de novo? É o que ele fez. Então, isso aqui ele colocou como um número fracionário, não deveria ter feito isso. E colocou uma notação científica, por quê? Porque tem 2 zeros aqui depois do 800, tá vendo? E aqui ele falou 808, os últimos 2 zeros, ele usou a notação científica automático, mas não é o correto, não é assim que ele deveria trabalhar os números. Encerramos essa aula, espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam e divulguem, compartilhem. Até a próxima!